Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 5 de dezembro, estamos na primeira semana do Advento, preparação para o Natal. Vamos refletir o Evangelho de hoje. Está lá em São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a segunda multiplicação dos pães. E esse milagre da multiplicação dos pães é de fato tão milagre, tão histórico, que é o único dos milagres de Jesus que está nos 4 evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que no evangelho tem um milagre, no outro tem outro. Só tem um milagre que está nos 4. O milagre da multiplicação dos pães, e em São Mateus ele relata 2 multiplicações dos pães. Estamos nesse tempo, meus irmãos, do Advento, nos preparando para o Natal. Jesus vem à Terra, Jesus vem visitar a humanidade para fazer o bem. O povo tem fome, o povo é coxo, o povo é aleijado. O povo não, nós, cegos, surdos, leprosos, nós somos carentes, nós não somos plenos, nós precisamos de algo que não está nessa terra. Nós precisamos de Deus, e Deus veio. Deus veio no Natal e Deus está no meio de nós através do pão da Eucaristia e através da compaixão, da misericórdia. O evangelho de hoje começa nos falando então da fé do povo que corria atrás de Jesus. Você viu aqui, ficaram 3 dias ao redor de Jesus, nos vales ali à margem do mar, e foi acabando comida, acabando tudo. Tamanha fé, tamanha carência e desespero, levando seus doentes, seus possessos, para que Jesus tocasse e curasse. Olha que lindo. Então os colocaram, esse povo todo, aos pés de Jesus e ele os curou. Meus queridos, a oração nos leva a estarmos aos pés de Jesus, onde tudo é curado e só ali tudo é curado, aos pés de Jesus. Por isso, meus irmãos, a importância da gente rezar. Por isso a importância da gente fazer o nosso sinal da cruz, fechar os nossos olhos, se colocar diante de Deus. Por isso a importância da gente visitar o sacrário, porque é aos pés do Senhor que a vida se reorganiza. É aos pés do Senhor que a gente é liberto, não é? Mas Jesus foi curando, o povo, diz o Evangelho, olha que lindo, ficou admirado quando viu, né? O coxo está andando, o cego está enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Em Jesus Deus é glorificado. E na nossa vida também, a nossa vida pode e deve ser, não é? Para a glória de Deus. Mas aí então, Jesus foi fazendo seus milagres e os discípulos foram vendo aquilo. Mas Jesus com os discípulos não queria ensinar só os discípulos a como curar um doente, como pregar, como contar uma história, uma parábola. Jesus quer que nós, que os discípulos e nós, aprendamos a ter o coração que ele tem. Por isso ele vai dizer então para os discípulos, Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu tenho compaixão. Por que Jesus fez tudo que fez, falou tudo que falou? Por compaixão. E esse é o grande ensinamento, esse é o grande milagre que tem que acontecer em nós. Estamos aí andando com Jesus há quanto tempo, você e eu? Se a gente ainda não aprendeu a ter compaixão dos pobres, dos pecadores, daqueles que vivem na ignorância, no erro, quantas vezes, meus irmãos, a gente tem tanta fé que a gente tem raiva das pessoas? A gente tem tanta fé que a gente se revolta com o outro. Isso não é errado, faz parte do processo. Quando você vê alguém se voltando as costas para Deus, o sangue ferve, né? Mas nós temos que olhar para o pecador mais terrível e ter compaixão, porque era assim que Jesus olhava. E foi isso que Jesus quis ensinar para os discípulos aqui. Olha, eu tenho compaixão deles, vocês não têm, não?
Nós vamos deixar eles embora? 3 dias que estão comigo, vai tudo desmaiar pelo caminho. Eu não queria que fosse assim. E aí os discípulos entram então no processo dessa cura. Os outros tinham que ser curados fisicamente. Os discípulos tinham que receber essa cura dentro do coração. A cura de quem vai aprendendo a ter compaixão. E de início os discípulos colocam problemas e obstáculos, né? Senhor, onde é que nós vamos arrumar pão para tudo isso de gente? Ora, meus queridos, se você está há 3 dias com um homem que faz aleijado andar, que cura lepra, que faz quem é cego de nascença enxergar, que faz mudo falar, que expulsa demônio, onde nós vamos arrumar tanto pão? Em Jesus, porque Jesus é o pão. Sabe, meus queridos, às vezes a gente está tão perto de Jesus fazendo perguntas, mas como, de que jeito? Ora, a resposta é Jesus. Eles estão perguntando para o pão, onde é que vão arrumar pão? Jesus é o pão da vida. Só que esse pão que é Jesus e que alcança a todos precisa da nossa colaboração, da nossa compaixão, da nossa atitude, da nossa partilha. Por isso que Jesus pergunta, quantos pães vocês têm aí? Ah, Senhor, né? Temos alguns 7 pães e uns peixinhos, não é nada. Traz para mim. E aí Jesus faz a Eucaristia. Dar graças em grego é Eucaristia. Jesus pega aquilo que não é nada, que não é o suficiente, mas não amaldiçoa, bendiz. Eucaristia, faz a ação de graças. E aí então acontece o milagre da multiplicação. E no Evangelho aqui também de São Mateus, todos comeram, ficaram satisfeitos. A gente entende, meus queridos, a importância dos apóstolos, da igreja, dos sacramentos. Olha lá, Jesus, diz o Evangelho, Jesus partiu, dava aos discípulos e os discípulos davam à multidão, né? Como uma escadinha. Jesus, discípulo, multidão. Multidão, discípulo, Jesus. Porque é assim que o pão da vida, que é Jesus, chega até nós. Através dos discípulos, através da igreja, através dos sacramentos. Que nesse advento, nos preparando então para o Natal, nós possamos ter a certeza, Jesus é o pão que nos falta. Jesus é a cura que precisamos. E em Jesus, recebendo em nós o toque e o pão da vida que é a Eucaristia, que todos nós possamos ser curados por dentro, possamos crescer na nossa capacidade de ter compaixão do irmão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.